tema de hoje vai aparecer no telão. É chegado o grande avivamento. Escreve aí no chat com aquelas letras garrafais, coloca foguinho, coloca o emoji sorrindo, faz. É chegado o grande avivamento. É esse o tema, é isso que Deus já está falando, é isso que nós estamos vivendo da parte de Deus. Está aí para você, ó, é chegado o grande avivamento. É isso que nós vamos viver hoje, já estamos vivendo hoje, e eu estou aqui muito entusiasmado com o que Deus está fazendo na minha vida, na nossa igreja, portanto, na sua vida, porque você faz parte dessa igreja santa. Salmista, no Salmo 65, no verso 8 e 9, ele fala assim: os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Olha que a palavra de Deus não é para um grupo restrito, para 3, 4 pessoas. Aqueles que habitam nos confins da terra, em todos os cantos, todos os continentes, os que vêm do Oriente e do Ocidente, tu os fazes exultar de júbilo. Quem faz não sou eu, quem faz não é você, é o próprio Deus que faz com que os filhos que vêm de todas as partes do mundo, olha lá, exultem de júbilo, celebrem o nome de Jesus Cristo. Isso aqui é um mover, é um avivamento. Verso 9 diz: tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Olha, Deus é um Deus de fartura, Deus é um Deus de provisão, copiosamente. Depois ele fala: os ribeiros de Deus são abundantes de água, preparas o cereal, porque para isso as dispões. Então Deus é um Deus de provisão, Deus é um Deus que chama aquele que está no confim da terra, Deus é um Deus que tem aí uma riqueza grande, copiosa. O Senhor manifesta isso nas nossas vidas. Esse é o mover que nós estamos vivendo da parte de Deus. Eu quero convocar você para fechar os seus olhos. Se você puder curvar a sua cabeça, nós vamos falar com o nosso Deus mais uma vez, amém? Pai amado, Deus bendito, Rei de reis, Senhor de senhores, obrigado, Jesus, por esse dia. Obrigado, Jesus, por esta quinta-feira que nasceu no teu coração. Obrigado porque estamos respirando, estamos vivos, estamos com saúde, estamos saudáveis, Jesus. Estamos, Senhor, prontos para ouvir a tua voz agora, pela palavra, pelo sermão, pela pregação. Por isso, usa a minha vida com poder, que eu seja um instrumento nas tuas mãos nessa hora. Usa, Pai, com poder e com glória, que não seja eu, mas seja o Senhor a falar através de mim aos teus filhos. Que nós possamos agora todos, Pai, eu também, porque a palavra corta para os dois lados, que nós todos possamos agora nos fartar, receber, abrimos os nossos ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito tem a dizer à igreja, porque somos filhos, somos ovelhas, e o bom pastor agora vai nos apacentar. Fala aos nossos corações, que essa mensagem chegue, Pai, aos confins da terra, agora pelo YouTube, pela TV Milagro, pelas mídias, por onde, Pai, o Senhor abriu portas, por onde essas portas foram abertas, que essa palavra chegue agora, e que pessoas, Pai, se dobrem, que joelhos se dobrem, que língua confessem, que as línguas confessem que só o Senhor é Jesus sobre tudo e sobre todos. Assim nós oramos, em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos amados, escolhidos, pedras vivas, povo de propriedade exclusiva. A Bíblia diz que eu e você somos exclusivos de Deus. Se eu e você somos propriedade exclusivas de Deus, quer dizer que nós não pertencemos a mais ninguém, quer dizer que o inimigo não pode nos tocar, porque está escrito também que aquele que é nascido de Deus, o próprio Deus guarda, e o maligno não lhe toca. Se esse é você, diga: esse cara sou eu. Diga: essa mulher sou eu. Amém. As mulheres também, somos todos, amém, seres criados à imagem e semelhança de Deus. Eu quero iniciar lembrando, como sempre, que no último dia 31, portanto, dezembro, ainda no ano passado, Deus falou de um grande avivamento. E nós precisamos estar atentos ao que Deus está dizendo, porque hoje é dia 20 de janeiro, já passamos da metade do mês de janeiro, e nós não podemos ficar desatentos, nós não podemos ficar, com a mente avoada nas coisas de Deus. O Senhor está dizendo que é esse tempo, e a vida passa muito rápido. Olha só, hoje é dia 20, parece que foi ontem que nós estávamos aí celebrando a chegada de 2022, então a vida passa depressa. O salmista diz que nós voamos, e nós não podemos perder tempo. Se você puder, escreve isso aí no chat no YouTube, fala assim: eu não posso perder tempo. Diga, encoraje o irmão aí, essa igreja interativa, em tempos de distanciamento, quando nós não estamos juntos, escreve assim: eu não posso perder mais tempo. Eu creio que ninguém tem mais tempo para perder, ninguém tem 5, 10, 15, 20, ninguém tem um ano mais para perder.
Afinal de contas, nós estamos vivendo os tempos do fim, o final, o princípio das dores. Então, quando nós olhamos para a história da igreja, e eu quero com você, nesse breve parágrafo aqui que eu escrevi, fazer essa reflexão. Quando nós olhamos para a história da igreja, o que nos trouxe até aqui? Existe uma história. Nós entendemos que depois da reforma de 1525, através de Martinho Lutero, onde ele coloca as 95 teses ali, na porta de uma igreja, ali, sabe, começando de fato, o movimento protestante, daí que vem o nosso nome, um protesto ali contra tudo que era heresia da igreja romana. Então, desde a reforma de 1525, Deus manifestou, logicamente que depois da reforma, momentos em determinados tempos da história da igreja, momentos onde o Senhor manifestou ali grandes moveres sobrenaturais, grandes avivamentos, e nós temos estudado sobre isso. O apóstolo Miguel Ângelo tem nos dado uma direção a respeito disso, tem trazido isso. Eu estou aqui, sabe, fazendo coro em sinergia com o nosso apóstolo, e Deus tem dito através da vida do abençoado apóstolo Miguel, que é um tempo de um mover profético, é um tempo de mais um período onde o Senhor também manifesta algo na história da igreja. Então eu e você temos que entender que hoje não existe mais os 12 apóstolos, por mais que foram homens de Deus, hoje eles não estão mais. Hoje não existem mais os profetas do antigo pacto, hoje não existem mais os sacerdotes da antiga aliança. Então quem é o povo de Deus? Diga aí, sou eu, esse cara sou eu. Nós somos o povo de Deus do século 21. Então no ano de 2022 o Senhor levanta um povo, e nós precisamos ter essa consciência. A Bíblia foi escrita aqui para nos dar direção, mas agora nós estamos vivendo a história. Então o Senhor está nos levantando para nós vivermos algo no nosso tempo, para nós vivermos algo para a nossa época. Por isso é necessário que nós tenhamos um só coração. E eu quero aqui entrar nessas águas com você. Um só coração. Todos nós devemos ter, como diz a palavra, uma só fé, um só pensamento. Precisamos buscar a unidade mais do que nunca. Mais do que nunca nós buscamos essa unidade. É tempo de nós, sabe, termos esse só coração, esse um só pensamento, essa uma só fé. Dentre tantos os propósitos de um avivamento, nós sabemos que também faz parte desse mover que pessoas se rendam a Jesus em unidade, pessoas confessem Jesus, pessoas, como eu orei aqui, pessoas dobrem os seus joelhos nos confins da terra, como nós vimos o salmista falar. Faz parte do avivamento também, que pessoas se dobrem joelhos em oração, que línguas confessem Jesus como seu Senhor e Salvador. Então tudo isso está acontecendo. Deus tem um corpo, Deus tem uma multiforme sabedoria para agir, e nós, mais uma vez eu falo, somos povo de Deus, somos levantados por Deus como esses homens, como famílias para esse tempo, para o século 21. A salvação de vidas é importante para Deus. A salvação de pessoas, vou fazer um parênteses aqui, muitas pessoas, e o Bispo Maurício está aqui, recentemente, nós conversávamos com alguns irmãos da igreja, alguns jovens que, por aquilo que o Senhor nos chamou a pregar, nós somos um ministério de reforma, um ministério de reconciliação, vou falar muito sobre isso hoje, mas nós entendemos que a salvação do perdido é totalmente necessária. Nós entendemos que Jesus, por mais que Ele tenha um povo eleito, escolhido, que foi predestinado antes da fundação do mundo, a Bíblia diz que como é que vão conhecer se não tiver quem pregue? A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Então a fé é ativada, a fé dom de Deus, ela é ativada através da pregação da palavra. Por isso nós pregamos Jesus. E nós não negamos que a salvação ela é importante, que o evangelismo é importante, nós não negamos, uma coisa não anula a outra. O apóstolo Paulo não anulou os dons, ou melhor, o apóstolo Paulo não anulou os 5 ministérios, profético, os evangelistas, os pastores, mestres, enfim, nós acreditamos nisso, e nós somos um ministério que crê, melhor dizendo, que crê no que a Bíblia diz, que crê naquilo que foi instituído pelo próprio Deus na palavra. Então, mais uma vez eu digo, a salvação de vidas ela é necessária. A salvação, o que nós precisamos ensinar o povo é que nós apresentamos a Jesus de uma forma diferente do que a lei apresenta. Nós apresentamos a Jesus com conhecimento, o Jesus ressuscitado. Afinal de contas, hoje nós vamos ler aqui, nós somos do ministério da reconciliação. Antes de entrar nisso, eu quero ler com você o que o salmista diz no Salmo 65, verso 5, ele fala assim, com tremendos feitos, olha só o que o Senhor faz, tremendos feitos, ou seja, coisas grandiosas, coisas sobrenaturais, nos respondes em tua justiça. O Senhor nos responde, não é com coisas pequenas, olha, com tremendos feitos o Senhor nos responde em tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos, olha só, grifa aí, de todos os confins da terra e dos mares longínquos.
Então olha aqui que Deus está falando desde o versículo de abertura. O Senhor tem um povo que se encontra em todo o globo terrestre, nos confins da terra. Então o que Deus tem para esse tempo é uma chamada para todos nós, para todas as nações, é uma chamada para os confins da terra, para todos os povos, todas as tribos, todas as raças, etnias. O Senhor tem povo espalhado. Os irmãos sabem que desde o ano passado nós estamos falando através de um satélite para mais de milhões de pessoas, eu nem me lembro quantos, 15 milhões, enfim, agora muito mais, porque novos satélites foram ali adquiridos pela empresa. Então, hoje nós estamos chegando, eu nem imagino, amado, não tem nem como eu mensurar onde está chegando isso. Eu sei que agora existe uma nova antena que leva isso aqui para Oriente Médio. Então, o Senhor com certeza tem povo em toda parte, eleitos, escolhidos, só que como eu acabei de citar a palavra, como é que vão conhecer se não tiver quem pregue? Então nós estamos pregando, estamos levando, estamos impulsionando, e Deus está dizendo aqui, que a palavra chegará a todas as nações. Então, aonde tiver um eleito de Deus, a palavra chegará. A Bíblia diz que nenhuma das ovelhas, elas irão se perder. Essa é a soberania de Deus. Para isso é necessário o quê? Eu quero voltar na questão da unidade. Uma unidade, um só pensamento, uma só fé. Então, esses tremendos feitos de Deus são feitos poderosos. São operações de maravilhas. Então quando nós olhamos que o Senhor responde, é o que o salmista diz, com tremendos feitos, a gente pode pôr o verso 5 de novo? Volta para mim, com tremendos feitos nos respondes em tua justiça. Então essa resposta de Deus, ela vem com operação de maravilha, vem com curas, vem com operações sobrenaturais. Esses são os tremendos feitos de Deus, e nós temos que estar abertos para viver isso. É isso que Deus está dizendo. Então é um mover profético que Deus iniciou em nossas vidas, não é só, como o apóstolo tem dito, para o nosso ministério, é para as nações, e Deus está nos preparando para isso há muito tempo. No domingo eu falei muito sobre isso, que Deus fala no meu coração, no tempo de estudo, no meu tempo de intimidade. Deus tem falado, Fernando, é uma preparação. Esses 27 anos com a sua mãe aqui, era uma preparação. Você sabe que Deus nos deu uma palavra, quando o Senhor recolheu a minha mãe, de tantas palavras, o Senhor nos deu uma, se eu não me engano, em Filipenses 1:12, que nós ali lendo, o apóstolo Paulo preso, ele escreve assim, as coisas que me têm acontecido são para o progresso do Evangelho. Então, nós não conseguimos entender a soberania de Deus. Paulo também fala assim, quem que conhece a mente do Senhor que possa instruir? Não tem como. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, com a mente de Cristo, nós podemos viver a fé, nós podemos viver e olhar com os olhos iluminados através da fé, mas a soberania de Deus não cabe na nossa mente, não cabe. Deus é um Deus muito grandioso. Então nós precisamos entender que esses tremendos feitos do Senhor são coisas que nós não pensamos, nós não imaginamos, não sequer passou nos nossos corações, e Deus nos está preparando para isso há muito tempo. Olha agora o que o profeta diz, a palavra de Deus diz em Isaías 11:9, diz assim, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte. Olha só agora comigo, porque a terra se encherá do quê? Do conhecimento do Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Eu quero ficar com você nessa linha. A terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você consegue imaginar o tanto de água, o tanto de dimensão que tem os oceanos, como as águas cobrem o mar? A palavra de Deus está dizendo que a terra vai se encher de conhecimento. Então a vontade de Deus é que o conhecimento se espalhe. Amém, Bispo Maurício? Então, por que Deus está nos preparando? Pelo menos nós em São Paulo, 27 anos. Porque nós somos um ministério de conhecimento. Desde que eu nasci, eu escuto isso aqui desse altar. Somos um ministério de conhecimento. Então, olha o que Deus está dizendo, que a terra vai se encher de conhecimento. Então, a vontade de Deus é essa, que o conhecimento se espalhe sobre a terra. E o conhecimento, nós precisamos alertar isso a todos os povos, nações. O conhecimento não vai vir com um lenço ungido, com todo respeito. O conhecimento não vai vir com uma água ungida. O conhecimento não vai vir com a venda de uma toalhinha. O conhecimento não vai vir com um sabonete ungido que você passa na cabeça e o marido é salvo. O conhecimento não vai vir com sal grosso, como a igreja tem feito. O conhecimento vai vir através da sã doutrina. O conhecimento vai vir através da palavra de Deus. Diga glória a Deus aí na sua casa. Então, eu preciso trazer isso à sua mente nessa quinta-feira. Enquanto você chama outras pessoas para esse culto, ainda dá tempo. Tem mais um que você pode chamar. Chamem, compartilha, vai no chat. Irmão, você não tem vindo no culto? Manda para ele. Seja um instrumento de Deus. Quando você faz isso, eu quero dizer para você que são 27 anos que o nosso ministério vem trazendo conhecimento para o povo de Deus. Aqui em São Paulo, desde 94, nós estamos já no 28º ano, trazendo conhecimento para o povo de Deus.
Por isso, desde domingo, eu tenho falado que o Senhor tem preparado algo grandioso para nós. Quando Deus falava ao meu coração nessa semana, Fernando, foi um tempo de incubação, foi um tempo de preparo. Isso não é só para a minha vida, isso é para a nossa igreja. Isso é para esse altar. Então aqui nós não temos, nenhum ritual estranho. Nós temos um preparo de Deus, nós temos conhecimento, porque é pelo conhecimento que a terra vai se encher. Então nós não temos aqui superstições, nós não temos aqui, nada que invalide a palavra. O que nós temos aqui é conhecimento e o que nós temos aqui é a fé. Porque a Bíblia diz que o justo viverá. Se nós somos justos, nós temos que viver dessa forma, não há outra forma de viver. Então, o que nós temos visto nos últimos dias é o Senhor abrindo para nós, falando de São Paulo, falando da missão apostólica da graça de Deus. Um pouco que eu tenho conversado com o apóstolo, nós estamos juntos aí com grandes portas abertas para o nosso ministério. O Senhor tem abrido grandes portas para que a palavra de Deus chegue em lugares que nós nunca chegamos antes. Você tem ouvido o apóstolo falar que ele está lá com o Brasil, falando para não sei quantos municípios, enfim, que ele fala ali, estados, cidades. Nós estamos aqui, nós sempre falamos, desde o ano passado pela TV Milagro Brasil, falando a centenas de milhares de pessoas. Então para pensar, o propósito de Deus é maior do que eu e que você. O propósito de Deus não cabe na nossa vida. Por isso, mais uma vez, nós estamos aqui num tempo de preparação, porque o conhecimento, ele tem que encher toda a terra. Olha o que diz a palavra em Daniel 12:4. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos esquadrinharão. O que é isso? Muitos vão estudar a palavra, muitos esquadrinharão, e o saber se multiplicará. Com todo respeito, e você que tem conhecimento da palavra de Deus, isso aqui é para os nossos dias, isso aqui é para as nossas vidas. Olha, muitos vão estudar, muitos vão esquadrinhar, esquadrinharão o conhecimento, e diz que ele vai se multiplicar. As palavras do livro, vai se multiplicar. O que é isso? O conhecimento de Deus, a palavra, a sã doutrina, aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha agora no verso 10, o que diz, Daniel 12:10. Muitos serão purificados, diga glória a Deus por isso, porque isso aqui é profético. Muitos serão purificados, quando? Nos tempos do fim, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente. Olha lá, o vaso de ira continuará sendo vaso de ira, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Levanta uma das suas mãos aí e fala, glória a Deus, porque eu faço parte desses sábios. Escreve aqui no chat aí no YouTube, escreve assim, eu entendo porque eu sou sábio. Olha, você entende, eu estou pregando aqui, você está entendendo, o culto é racional, você está entendendo, você está lendo, conferindo a palavra de Deus, então isso aqui já está acontecendo. Essa palavra é para os nossos tempos, para os tempos do fim. Diz aqui que os perversos, eles não entendem, porque para eles é coisa estranha. Agora, nós que somos de Deus, nós entendemos como? Pelo Espírito, o Espírito que revela. Então nós somos esses sábios que entendem a palavra de Deus. Se você ainda não escreveu, escreve aí no chat. Eu sou um sábio, por isso eu entendo, por isso eu pratico a palavra de Deus. Então, eu sei que muitas pessoas têm chegado ao nosso ministério, eu tenho falado com muitos irmãos que nos últimos meses, anos aí, conheceram e têm sido cortados pela graça de Deus. Eu preciso aqui, fazer sempre um retrospecto, eu preciso sempre contar um pouco da nossa história, porque que caíram de paraquedas, nós aqui, quem que é? De onde que veio a Cristo Vive São Paulo? Começou, não, são 27 anos que nós estamos aqui por um propósito levantados por Deus. Você sabe que, vou voltar um pouquinho antes, que nós começamos em São Paulo em 93, bispo? Sei lá, pouco antes até, conhecendo a graça, mas estabelecemos, 92, conhecimento da graça através do apóstolo, mas em 94 estabelecemos a primeiro local alugado ali, iniciamos a igreja, então nós contamos desde 94, mas antes disso, em 89 para 90, começa a história com o nosso apóstolo, e nós somos ligados espiritualmente com o apóstolo Miguel Ângelo, temos muito prazer nisso, muita honra. Então, antes do nosso apóstolo, nós hoje precisamos lembrar disso, porque ninguém pregava sobre esses temas, ninguém falava que hoje, que para nós são temas claros, como predestinação, eleição, duas sementes, a falsidade do livre-arbítrio, enfim, temas que para nós já são claros, que o Espírito revelou, a soberania de Deus. Ninguém falava disso antes do apóstolo Miguel Ângelo. Então foi após a consagração dele como apóstolo, numa convenção nos Estados Unidos, por um colegiado ali de homens de Deus, pastores, bispos, como apóstolo. Depois disso, começou um ministério apostólico, profético, e a revelação, Deus foi ali ministrando através do Espírito, o apóstolo começou a pregar isso. Então, através disso, começamos a crescer, e aí depois, agora vamos entrar nós na história, em 94, nós somos estabelecidos como igreja, e
Bispa Solange Brant vem ali fazendo sinergia com o apóstolo, logicamente, com meu pai, Bispo Rai, todos os nossos pastores e bispos, fundadores da igreja. Começa também, minha mãe, como grande líder da graça de Deus, grande reformadora, pulverizar a graça de Deus. Então nós chegamos hoje com uma história, nós chegamos hoje, sabe, com alicerces, com histórias, já passamos por provas, já passamos por provações, por grandes levantes, até aqui o Senhor nos trouxe em perfeita vitória. Então hoje nós estamos aqui dando continuidade, eu posso dizer da minha vida agora. Nessa transição, o que eu faço? Eu não tenho uma nova visão para o ministério, olha, agora nós vamos para lá, porque aqui não era... Não, é a mesma visão, é o mesmo lugar, é o mesmo destino. Agora só talvez uma nova liderança, talvez agora, Bispo Fernando, Bispo Cindy à frente, liderando, pastoreando a igreja. Mas o lugar de destino é o mesmo, Deus não é louco, Deus não se confunde. Nós continuamos honrando esse legado, sabe, tantos anos onde a graça foi enraizada. Eu posso dizer que a graça de Deus, ela faz parte do nosso DNA espiritual. A graça de Deus faz parte do nosso DNA aqui no ministério. Olha, são 27, 28 anos que nós não nos desviamos da graça de Deus, louvado seja Deus por isso. Em nenhum momento você entrou num culto e falou, nossa, nós vamos hoje pagar um preço aqui, tentar aperfeiçoar uma obra, porque o que Jesus fez na cruz não foi muito bem feito. Então, em 27 anos aqui, então nós temos esse DNA espiritual. Deus sempre nos disse que é através do conhecimento, que é através da sã doutrina, que as pessoas seriam libertas de verdadeiros cativeiros. Você que está ouvindo essa voz, eu tenho que dizer para você, da parte de Deus, que você não vai ser liberto através de misticismos, através de uma feitiçaria gospel, você não vai ser liberto através de um sal grosso, você não vai ser liberto através de um pedaço de arruda. O apóstolo disse, você não vai ser liberto através de um trevo de 8 folhas, porque o de 4 já ficou passado, agora o de 8 é melhor. Você não vai ser liberto com nada disso, você vai ser liberto através de Jesus, você vai ser liberto através da palavra, do Logos de Deus. É Ele que liberta, porque Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não tem como você chegar ao Pai, não tem como você vir ao Pai, disse Jesus, por outro lugar, por outro caminho. Então é através da sã doutrina que pessoas estão sendo, e eu creio que isso é para esse tempo, porque essa é a voz profética, pessoas estão sendo libertas de verdadeiros cativeiros, cativeiros espirituais, cativeiros de alma, cativeiros, enfim, emocionais. Então o apóstolo tem falado sobre uma unidade dos grandes líderes, isso aqui é muito forte, ele tem batido nessa tecla, uma unidade de grandes líderes do nosso país. Então, para que tudo isso aconteça, tudo isso que está profetizado venha à luz, nós precisamos entender o que Deus está dizendo. Eu quero ler com você João 17, 21, olha o que diz a palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, isso é Jesus orando, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia. Então tem um propósito na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então para o mundo crer em Jesus, precisa de uma unidade, assim como Jesus e o próprio Deus são um, nós precisamos ser um também. Então isso precisa começar nas nossas vidas. Eu sei que quando nós falamos isso, nós temos uma visão macro, afinal de contas Deus está falando dos confins da terra, mas eu quero diminuir um pouquinho a sua visão, não quero limitar ela, mas eu quero aterrizar um pouco você, para você olhar um pouco mais perto, você olhar um pouco mais próximo. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida. Isso tem que começar na sua casa, tem que começar na minha casa, isso tem que começar nas nossas famílias. Não tem como eu querer alcançar os confins da terra se eu não consigo alcançar o meu irmão, se eu não consigo alcançar, sabe, os meus familiares. Então isso começa nas pessoas próximas. Nós não podemos permitir em nosso meio divisão, e eu vou agora bater um pouco nessa tecla, fazendo sinergia com o apóstolo. Não podemos permitir em nosso meio divisão, não podemos, sabe? Então isso que Deus está falando precisa começar dentro de nós. Uma só fé, um só pensamento. A palavra divisão, você sabe o que ela significa na sua origem? Duas visões, divisão. Então não tem como você ter duas visões. Existe uma visão que Deus nos deu. Existe uma visão para que fomos levantados. Nós não podemos ter duas, nós não podemos ter três, quiçá 4 visões. Nós temos que ter uma visão em nosso meio. Deus nos chamou para nós andarmos debaixo dessa mesma visão. Então nós precisamos entender que eu só vou alcançar o perdido lá na terra distante quando eu for um com meu irmão. Quando eu estiver em sinergia, quando eu estiver, sabe, em linha com o altar, com a liderança que Deus me colocou espiritual. Olha o que diz agora em João 13, 35, a palavra diz assim, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Como é que vão conhecer? Se tiverdes amor uns aos outros. Então, além de nós sermos um, olha só o que a palavra está dizendo, nós devemos amar uns aos outros. Devemos ter amor uns pelos outros. Eu sei que muitas vezes você olha assim e fala, mas aquele irmão, bispo, é muito difícil de conviver. E olha, eu sei que tem uns irmãozinhos que é difícil de conviver.
Estou dizendo isso. Mas a Bíblia não fala que você tem que, andar com todos. Fala que você tem que amar. Você tem que amar. Amar uns aos outros. É isso. Então ame o seu irmão. Ame a todos, mesmo o irmão que para você na carne é um pouco diferente, porque também alguém pode olhar para mim, para você e falar, ele também é um pouco estranho. Mas nós devemos nos amar uns aos outros. Então entenda que Deus, Ele não vai manifestar algo, Ele não vai manifestar uma bênção numa igreja dividida. Presta atenção no que eu vou falar aqui agora. Eu sei que isso vai cortar talvez a sua vida agora. Deus não vai ordenar uma bênção em casa dividida. Porque a Bíblia diz assim, casa dividida não subsiste, não sustenta. Como andarão dois juntos se entre eles não houver um acordo? Não dá. Então, se a casa dividida não vai subsistir, você precisa trazer isso para você, porque eu sei que nessa hora o seu coração arde para encontrar o perdido. Mas e a casa? E os próximos? Como eu falei, traz a visão um pouco mais próxima. Olha um pouquinho mais perto. Casa dividida não subsiste. Então, mais uma vez eu digo que tudo isso é uma preparação de Deus, porque Ele quer manifestar em nosso meio algo grandioso. Por isso nós precisamos aplicar todo o conhecimento, aplicar tudo que Deus está falando em nossas vidas. Lembre-se que o avivamento, ele começa de dentro para fora, ele começa no nosso interior. Então nós não podemos permitir no nosso meio divisão, não podemos permitir rixas, briguinhas, não podemos, querer viver no mover profético de Deus, se nós não estamos amando o nosso irmão. A Bíblia diz assim, como é que você pode falar que você ama a Deus, que você não vê, se você não ama o seu irmão que você vê? Fala que esse é mentiroso. É mentiroso aquele que fala que ama Deus, porque não vê, e o irmão que vê, não ama. Não faz sentido. Então, nós temos que ter essa unidade, nós temos que ter, esse padrão, essa conduta. Tem irmãos que, eu conheço a igreja, nós pastoreamos pessoas há tantos anos, e na obra de Deus, nós vemos que muitas vezes irmãos, eles resolvem fazer negócios. Aí alguém vai falar assim, fala Deus. Os irmãos resolvem fazer negócio. E você sabe que a maioria desses irmãos, eles não pedem uma orientação. Está aqui o Bispo Rai, minha esposa, sabem que nós damos gabinete, né? Bispo Maurício. Muitas vezes os irmãos só chegam para comunicar, estou em sociedade com o irmão tal. Eu falo, vou falar o quê? Amém. Que Deus manifeste a vontade dele. Aí lá no fim das contas, a Bíblia fala assim, há caminhos para o homem que parece bom, mas acaba caminhos de morte. Não deu certo. Deu sei lá. Não. E aí hoje esses irmãos, um senta do lado da igreja, o outro senta do outro lado da igreja. Olha só que coisa maligna. Olha só que coisa antibíblica. E muitos desses são os que querem viver o mover. Deixa eu contar uma coisa para você. Enquanto você não se acertar com o teu irmão que senta do lado, que está lá do outro lado da igreja, que você fala, não, se ele passar por aqui, eu passo por lá. Se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra. Não tem como você viver algo de Deus. Casa dividida não subsiste. Deus, Ele não se contradiz na sua palavra. Então, precisamos amar uns aos outros, precisamos ser um. Então, eu sei que nós queremos ver o grande mover, mas nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos alinhar as nossas condutas. Então, tem esses irmãos que fizeram esses negócios, hoje não se falam mais, não se olham nos olhos, às vezes são familiares também, brigaram por algum motivo, não estão se falando, famílias que sentam longe do outro. E você sabe que tem família, aqui no nosso ministério, eu vou começar a dar nomes, estou brincando, mas tem famílias que não sentam juntas, porque estão em desacordo. Amado, deixa eu falar uma coisa para você, você está em pecado, que possamos ser um, para que o mundo creia. Olha, como é que eu não posso ser um com meu pai? Como é que eu posso chegar aqui e falar para meu pai, você senta lá, eu sento aqui. Para o meu irmão, fica lá naquela casa preta lá e não chega perto de mim. Para minha irmã, fica ali atrás da câmera. Não tem como. Eu tenho falado, não posso chegar na igreja, minha esposa chega num horário, eu chego no outro horário, não quero saber onde ela está, ela vem com um carro, eu vou com o outro, eu vou de Uber. Não dá, amados. Unidade. Então, se precisa ter um acerto na sua família, olha, Deus está falando que é o tempo disso. E nós não podemos aqui negligenciar a voz de Deus. Então, deixa eu te falar mais uma vez. Algo profético, algo profundo. Não existe mover externo que não comece internamente. Não existe. Não existe um mover externo, não existe os confins da terra, não existe algo que comece de fora para dentro, é de dentro para fora. Então você não vai viver algo externo sem que você viva algo interno antes. Porque é assim que Deus trabalha. Então nós devemos arrumar o que deve ser arrumado. Nós devemos perdoar quem deve ser perdoado. Nós devemos liberar perdão para aqueles que merecem o nosso perdão. Sabe, acerte a sua situação com o seu irmão. E não espere no próximo culto, acerte hoje, mas liga. Faz um FaceTime aí, faz uma videochamada, liga o Zoom da vida, dá o seu jeito, mas faça a sua parte. Por quê? Porque Deus não age em vidas divididas. Não age. Mateus 5, 22 em diante vai falar assim, eu porém vos digo, olha só que palavra forte, eu porém vos digo, Jesus está dizendo isso aqui, que todo aquele que sem motivo, olha só, até que não tenha motivo, se irá contra o seu irmão, estará sujeito a um julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão, estará sujeito a um julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Verso 23. Se, pois,
ao trazeres ao altar, presta atenção no 23, olha só, abre a tua Bíblia aí, presta atenção nisso aqui, que isso aqui tem muita revelação. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, aí você lembra, aí lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó. Quando você lembrar, não é que você tem alguma coisa com o seu irmão, é que o seu irmão tem alguma coisa contra ti. Olha só como a palavra é profunda. Porque você poderia falar, não, foi ele que fez comigo, eu vou ficar quieto aqui. Mesmo que ele tenha alguma coisa contra você, e você lembrar, olha o que Jesus está ensinando aqui, ó, verso 24, deixa perante o altar a tua oferta, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Quantas pessoas têm ofertado? A palavra de Deus diz a mesma coisa no momento da ceia, para você não tomar a ceia de forma indigna, para você se acertar com o seu irmão. Quantas pessoas têm vivido esses momentos na casa de Deus, e estão negligenciando a palavra? Verso 23 de novo, volta para mim. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, se você lembrar, aquele cara tem uma coisa contra mim, problema dele, não é isso que diz a palavra. Olha lá, vai lá. Verso 24, deixa, perante o altar a tua oferta, deixa de lado, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, então voltando, faz a tua oferta. Então Deus está falando, eu sei que o Espírito está trabalhando no seu coração. Bispo, isso é difícil, eu sei, amado. A palavra dói, a palavra conforta, a palavra corta, é o que diz a própria Escritura, mas a palavra liberta. Mateus 6,12 diz assim, ó, e perdoa-nos as nossas dívidas. Olha só isso. Assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Olha só, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. O que eu quero que você entenda? Vai até aparecer uma frase para você na tela. O quê? Que só pode ser perdoado quem é perdoador. Perdoa para que você seja perdoado. Você tem que ser um perdoador, você tem que perdoar. E essa é uma via de mão dupla, é para os dois lados. Então tem muita gente que precisa viver e vencer essas questões da falta de perdão. Olha quantas séries, quantas vezes Deus está falando de novo. Por quê? Porque tem irmão que precisa perdoar o irmão. Tem irmão que senta num canto, outro senta no outro. O irmão vê lá. Bispo, quando a gente tinha senha, né? Me fala se o irmão tirou o check-in da igreja. Me fala se o irmão vai estar no culto presencial. O irmão tal tirou a senha, porque se ele tirou, eu não vou. Mas não pode ser assim. Se o irmão estiver no culto, eu não apareço. Não pode. É antibíblico. Essa é a vontade de Satanás. Então tem muita gente que precisa vencer, como eu disse, essas questões de perdão urgentemente. E isso é algo que eu aprendi desde muito pequeno. Eu quero só trazer um pouco da minha vivência. Desde muito pequeno, nós fomos criados em igreja, no bastidor de igreja, vendo como é que começa calúnias, vendo como é que o irmão se levanta contra o outro, enfim, acompanhando gabinetes pastorais, vendo a vida dos outros, eu aprendi muita coisa. E eu tenho ensinado isso àqueles que estão próximos a mim. Quero falar isso para uma outra escala hoje, aqui no meio, num culto público. Olha, não espere aprender somente com os seus próprios erros. A vida é muito curta para isso. Aprenda também com o erro dos outros. Como? Observando, com sabedoria. Então eu aprendi olhando muitas vidas, pessoas, aqui eu me lembro de várias, dezenas, talvez centenas de pessoas que definharam na obra de Deus por falta de perdão. Começaram com um negocinho e não souberam, lembra do coração teflon que eu ensinei? Deixar escorregar, pegaram aquilo, grudou no coração. E aí ficou com aquilo, e aquilo foi gerando, a Bíblia diz, uma raiz de amargura. E essas pessoas definharam até fisicamente, algumas até foram recolhidas, algumas até foram para a glória. E eram pessoas alegres, eu me lembro de pessoas que eram espontâneas, pessoas sorridentes, mas por conta de algo que aconteceu, não souberam ou liberar ou perdoar. E definharam. Então eu aprendi isso. E você sabe, eu tenho alguns drives na minha cabeça, alguns inputs, assim, coisas que eu aprendi do Senhor, eu falei, eu tenho que viver dessa forma. São princípios bíblicos. Então, você tem que perdoar todo mundo. E eu falei recentemente, a um culto aqui, que eu falei assim, isso é tão claro na minha vida, que eu já falo assim, eu não perdoo mais ninguém. Por quê? Porque todo mundo já está perdoado. O irmão falou de você, bispo, o irmão falou aquilo. Amado, não vou nem perdoar. Por quê? Porque já foi perdoado. Eu nem deixo isso, porque eu vi pessoas que acabaram com a sua própria vida, porque não conseguiram liberar perdão. Pessoas que ficaram, eu me lembro de um abençoado. Meu pai vai se lembrar, bispo Maurício também, que ele ficava numa sala trancada, escura, no trabalho. E a gente foi lá um dia, eu lembro disso, ele estava escuro lá, ele não conseguia nem mais trabalhar na luz, porque era tanta dureza de coração, era tanta dor, era tanta... E esse irmão era um irmão que era sorridente, que brilhava, que era um abençoado, mas por conta de algo que aconteceu, eu não estou aqui entrando no mérito se quem tem razão ou não, Deus não fala disso, fala que tem que perdoar. Tem que perdoar. Já falei recentemente, quando você não perdoa, é como se você tomasse um copo de veneno querendo que o outro morresse. Não tem como, você está trazendo algo para a sua vida. Então, essa questão do perdão, olha,
Não carregue isso. Se você tem que ter o perdão, ou melhor, se você tem que perdoar alguém, faça isso. Se tem que liberar o perdão, solte isso da sua vida. E você tem que entender que se você deseja ter um perdão constante de Deus, das pessoas à sua volta, você tem que ter uma vida de perdão. Você tem que perdoar todo mundo. Não, eu quero que os outros me perdoem. Você também tem que perdoar. Lembra que nós vimos aqui? Todos, é uma via de mão dupla. Então Deus, Ele nos chamou para um ministério de reconciliação, como eu disse na introdução. Quero agora ir para a segunda parte da mensagem, exatamente às 9h25. Entro com você para essa questão da reconciliação, porque Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou, e diz a palavra em 2 Coríntios 5:18 em diante, fala assim: ora, tudo provém de Deus, ou seja, todas as coisas, elas vêm de Deus, que nos, leia na sua Bíblia, nos reconciliou consigo mesmo. Quem fez isso? Fui eu, foi a minha vontade, foi o meu. A Bíblia fala que você, filho, estava morto no seu delito e pecado, e quem está morto não escolhe nada. Você nunca viu um morto lá no velório levantar e falar assim: não gostei desse terno, põe outro, não gostei dessa gravata, está grande o terno. O morto não escolhe. E o seu espírito estava assim, morto num delito e num pecado. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele veio até nós. E aqui Paulo está dizendo a mesma coisa. Estamos lendo 2 Coríntios 5:18. Olha lá, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo. Foi Deus que fez essa obra. Reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu um ministério da reconciliação. Presta atenção, você que está no YouTube, escreve assim: o meu ministério é o ministério da reconciliação. Você precisa entender isso, de uma vez por todas. Deus nos deu isso. Isso chegou até a mim, até a sua vida, um ministério da reconciliação. Então, reconciliar, para pensar, deve ser normal para nós. Se Deus nos deu um ministério da reconciliação, isso tem que ser algo natural para mim e para você. E o apóstolo Paulo fala no verso 19, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Por quê? Porque ele que não tinha transgressão se fez de injusto, de infiel, de pecador. Foi a obra de Jesus na cruz. Olha lá, não imputando aos homens as suas transgressões. E olha o que ele fez agora, para você ter isso gravado no seu coração. E nos confiou a palavra da reconciliação. Que palavra que o Senhor confiou a nós, eleitos, escolhidos, povo de propriedade exclusiva dele? A palavra da reconciliação. Reconciliação. Então isso tem que estar no seu DNA, no meu DNA. Vamos continuar lendo o verso 20 para terminar. De sorte que somos embaixadores. Agora, por que eu sou embaixador de Cristo? Porque Ele me deu um ministério. Nós vimos aqui no verso 19, Ele nos confiou a palavra da reconciliação. E no verso 20 ele fala, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Então agora eu trabalho por uma embaixada. Agora eu sou um embaixador. Em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quando nós falamos de um mover, de um avivamento, nós precisamos entender que é isso que nós devemos levar as pessoas. Um ministério da reconciliação. Isso aqui é muito profundo, isso aqui tem que estar no seu coração, você tem que ter essa sabedoria. Nós começamos lendo, que os sábios entenderão, os perversos não entendem. Tem pessoas que vão ouvir isso aqui, não vão entender, e está tudo certo. Agora, você entende, porque você é sábio, porque você é escolhido, eleito. Então, para nós sermos que nós estamos vendo essa questão da unidade, para que exista perdão, tudo isso passa pela reconciliação, porque Deus nos confiou, então reconciliar para nós tem que ser natural. Então eu não posso anunciar o ministério da reconciliação se eu não consigo fazer isso com o meu irmão, se eu não consigo estar junto com o meu irmão. Se Deus já fez isso na minha vida, agora isso tem que ser natural para mim e para você, porque nós somos agora aqueles que foram confiados essa palavra, a palavra da reconciliação. Então não viva mais um segundo da sua vida carregando uma mágoa. Eu quero dizer isso para alguém hoje, eu estou pregando para alguém que estava carregando talvez uma mágoa de 2, 3 anos, de 40 anos. Não viva mais um segundo da sua vida carregando essa mágoa, isso não é para você. Solte isso hoje em nome de Jesus. Não viva mais um segundo da sua vida carregando, trazendo um trauma do passado contra alguém. Não é isso que Deus tem para você. Ele fala que você pode lançar sobre ele a sua ansiedade. Sabe? Faça isso. Não pegue esse fardo para você. O fardo que está sobre mim, sobre você é leve, o jugo é suave. Aí eu pergunto para você, alguns falam, não, mas eu já perdoei. Será que você já perdoou mesmo? Você consegue orar por essa pessoa que você disse que você perdoou? Mais do que orar, você consegue desejar o melhor para essa pessoa? Você consegue olhar para essa pessoa e falar, eu oro, eu quero que essa pessoa prospere, eu quero que a pessoa vá, que ela cresça. Se você não consegue ter esse sentimento, é porque você ainda não perdoou. Isso é compaixão. Não é dó, é diferente, não confunda dó com compaixão. Não tenha dó de ninguém, tenha compaixão das pessoas. Então,
quando você tem esse sentimento do coração, você fala, pô, eu perdoei. Aquele irmão que me feriu, aquele irmão que me roubou, aquele irmão que falou mal de mim, que me caluniou. Quando eu consigo olhar para ele e eu consigo dizer, Deus, manifesta a tua vontade, prospera esse irmão, manifesta a tua bênção na vida dele. Quando você consegue olhar para esse irmão e dar, olha, você foi... Quantas pessoas que falam que perdoou, mas não fala do nome desse abençoado aí que, olha, não perdoa nada, mano. Falso, hipócrita. Então parem para pensar. Então, sabe, é impossível você dizer que você perdoou se você não consegue orar pela pessoa. Alguma coisa está errada. Eu quero dizer um pouco mais, pegar um pouco mais nessa questão. Deus, ele não age numa igreja dividida. Deus não age numa família dividida. Deus não age em uma nação dividida. Por isso Deus está falando que é um tempo de uma unidade. Então como é que você quer ver o grande agir de Deus se você, marido, não fala com a sua esposa? Se você, esposa, não fala com o seu marido? Se vocês não têm mais relações? Como é que você quer ver uma grande... Se o filho chega num horário, o pai sai no outro, intencionalmente, sabe, propositadamente, para um encontrar o outro. Já está há anos assim. Minha mãe dizia que era uma casa com uma rodoviária. Ela dava esse exemplo, né? Parece uma rodoviária, um chega no horário, outro sai no outro, para ninguém se encontrar. Como é que você quer ver o grande mover de Deus na sua casa? Precisa dar reconciliação. Então quando Jesus ele olha para nós, ele não vê 2 corpos, 3, ele vê um corpo. Ele vê uma noiva, isso é unidade. Então nós somos essa grande família. Então quando nós entendemos que nós somos uma grande família, o apóstolo deixou isso bem claro. Ele falou assim, olha, não entenda que o seu irmão é o seu inimigo. O seu irmão, ele é sua família. O nosso inimigo é um só, o nosso inimigo é o Satanás, é o capiroto. Esse é o nosso inimigo, o adversário das nossas almas. Agora, o nosso irmão aqui não pode. E tem irmãos em Cristo que vivem com rixas. Ah, não, aquele ali parece que é time de futebol. Pôs a camisa do Corinthians, nós bem se colocar a camisa do Corinthians, aí pode ter como inimigo. Aí a Bíblia traz até uma exceção aqui. Corinthians e Palmeiras pode falar, não, esse aí senta à esquerda. A Bíblia fala, esses sentarão à esquerda. Não tem parte. Estou brincando aqui, amado, porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa situação. Então você não pode ter inimigos dentro da igreja, dentro da sua família, no corpo de Cristo. Nós somos um. Então eu quero ir para o final da mensagem, dizendo isso para os irmãos. Sabe, alguns princípios, trazendo alguns princípios, que todos nós precisamos lembrar de forma clara. Todos nós precisamos lembrar desses princípios, sabe, diariamente. Qual que é o primeiro, bispo? O primeiro vai aparecer para você na tela, uma vida diária de oração. Tenho recebido essa recomendação há algum tempo do nosso apóstolo, ele tem falado sobre isso no altar, e eu tenho visto isso na minha vida de uma forma poderosa, o quanto Deus se revela, Deus fala, sabe, Deus age quando nós estamos em oração. Tem irmãos que falam assim, não, eu oro só de segunda, com os intercessores. Amado, oração de segunda é só o mínimo. Temos que orar todos os dias, uma vida diária de oração. A oração, ela produz o quê? Intimidade. Porque a oração é você falar com Deus. E quando você fala com uma pessoa há muito tempo, você vai gerar com ela uma proximidade, uma intimidade. Eu tenho intimidade com a minha esposa, porque nós falamos juntos, nós estamos juntos, nós, enfim, temos a nossa relação de marido e mulher, então nós temos intimidade. Agora tem pessoas que querem ser íntimas de Deus, mas não falam com Ele. Como é que você quer ser íntimo de alguém que você não fala? Oração produz intimidade com Deus. E o salmista diz que isso traz revelação das alianças. Olha só que coisa maravilhosa, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor, você está orando, você vai gerar essa intimidade. Agora, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Então, ter intimidade com Deus é para aqueles que são tementes a Deus, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, quando eu estou num lugar de intimidade com Deus, Ele revela coisas para mim, Ele revela aqui a aliança, o que diz o salmista. Intimidade com Deus significa o quê? Que você é um parceiro de Deus de oração, que você é um amigo de Deus, que você é chegado de Deus, você não é estranho. Deus não é estranho para você. Ah, Deus é aquele cara que está lá no céu, tem uma barba, não sei muito bem. Não, mas nós somos chamados amigos de Deus. Então, se eu sou amigo de Deus, eu tenho que entrar num lugar que eu tenho intimidade com Ele. E eu tenho intimidade para falar, porque Ele conhece o nosso coração. A Bíblia fala assim, ó, antes que a palavra chegue na boca, o Senhor já conhece. Olha só o quanto Deus não conhece. Porque tem irmãos, por que eu estou falando isso? Que falam assim, não, eu não vou orar, porque eu fiz tanta coisa errada, bispo. Eu pisei tanto na bola, que eu não tenho agora coragem de chegar adiante. Eu não sei nem se Deus ouve mais a minha oração. Amado, Deus ouve. Você que é filho, amado, escolhido. Eu tenho dito aqui, né, quando nós falamos recentemente, deixa eu fazer um parênteses, se você não ouviu o impacto dessa semana que saiu no nosso canal no YouTube, se a salvação eterna pós viver pecando, esse é o tema.
Eu fiz, se não me engano, nos últimos 2, 3 impactos falando sobre a questão da salvação eterna. Já preguei recentemente, no ano passado, sobre isso. E eu falava, você já viu ex-sogra, você já viu ex-cunhado, ex-marido, ex-esposa, mas ex-filho você não conhece. Ex-pai não existe. Por quê? Porque uma vez filho, filho para sempre. Então, você pode chegar confiadamente a esse Deus, que é o teu Pai, de amor bondoso, dizer, Abba, Pai, querido Pai. Você pode invocar o nome dele. Não tenha medo. Se você, se distanciou de uma oração com Deus, eu quero hoje aqui da parte dele falar, volte para esse lugar de oração. Tenha intimidade com Deus. Não deixe com que essas muitas vozes que o mundo tem te leve para um lugar longe. Deus está esperando. Deus, Ele quer isso. Deus espera. Senhor, olha, minha vida está uma loucura. Eu não sei nem orar. Mas fala com as suas palavras. Ele está ali para ouvir, para te atender. Não deixe com que essas condições mentais e humanas bloqueiem você de experimentar da intimidade, da oração, do poder da oração. Diz que a oração tem poder, a súplica do justo, ela é poderosa. Eu pergunto, por que os filhos não oram? Por que os filhos vão buscar a primeira alternativa lá no mundo, no agiota, no governante, no poderoso dessa terra? Amado, a oração tem muita eficácia, tem muito poder. Quando você se coloca em autoridade em oração, você está movendo o mundo espiritual em seu favor. Você está colocando e fazendo com que a sua oração chegue num lugar que depois talvez os seus pés físicos vão pisar, mas a oração ela já entra naquele lugar, porque você move os céus e terras. Os anjos que intercedem em nosso favor, diz a palavra, nós podemos, dar ordem aos anjos que ministrem em nosso favor. Então o que é isso? É nós experimentarmos de uma arma poderosa. Então a oração, ela tem que ser diária, e ela vai produzir intimidade. Nós não podemos ser íntimos, como eu disse, daquele que nós não conversamos. Então, nós podemos ser íntimos de Deus quando nós temos intimidade com Ele. E nós só desenvolvemos intimidade com Deus em oração, e também, logicamente, em adoração, mas eu quero falar da questão da oração. Então, mais uma frase, temos essa? Não, acho que a qualidade de um ministério, temos essa? Temos, olha só. A qualidade de um ministério é determinada pela qualidade das pessoas que recebem a palavra e praticam. Pegaram isso aqui? Qual que é a qualidade do ministério? A igreja não são as paredes, não são as luzes bonitas, não são nossa tecnologia. Qual que é a qualidade do ministério? A qualidade ela é determinada pela qualidade das pessoas, porque a igreja é formada de pessoas. E você vai ver a qualidade disso onde as pessoas praticam a palavra, onde as pessoas vivem a palavra. Então vamos voltar para essa questão do avivamento. Os grandes avivamentos, já falamos sobre isso, começaram com uma vida de oração. O apóstolo pregando no domingo passado na sede, só fazer um parênteses, nós estávamos aqui no domingo vivendo algo poderoso de Deus, e aqueles que acompanharam o culto da sede, viram depois, ou o nosso, enfim, viram o quanto o mesmo Espírito trabalhou. O nosso abençoado pastor Cristiano, que estava enfermo em casa, logo à tarde mandou uma mensagem para nós. Vejam a mensagem do apóstolo, totalmente em linha com o que foi pregado em São Paulo. Até o mesmo louvor nós cantamos no final, faz chover. Então, nós estamos no mesmo Espírito, amado. Deus está trabalhando. Deus está, agindo com poder. Então, o apóstolo falava no domingo passado que, estudando essa questão do avivamento, e ele tem falado muito sobre Billy Graham, que foi um grande homem de Deus nesse âmbito, né? Ele falava que o avivamento começava com três fases. Oração, primeiro, na segunda oração e na terceira oração. Então, como é que nós vamos viver isso? Num lugar de oração. Então, o avivamento começa em intimidade. Intimidade, ela é desenvolvida na oração. Indo para o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto que nós devemos lembrar? Esses pontos. Assumir a responsabilidade de construir pontes. Temos isso? Foi errado ali, construir, mas é construir pontes. Assumir a responsabilidade de construir pontes. O apóstolo falava sobre isso. Então nós temos que construir essas pontes. Nós vivemos uma geração que é assim, contatos, redes, network. Então, construir essas pontes. E pontes, elas só são construídas através de maturidade. Você não vai construir uma ponte com pessoas imaturas. Você veja até as pontes na questão da engenharia. Uma ponte para passar um carro, ela precisa ser madura, ela precisa ter sido construída por um bom engenheiro, um bom arquiteto, pessoas que façam cálculo. Então a nossa vida também, pontes devem ser construídas através de maturidade. Eu quero ler Paulo escrevendo em Gálatas 6, 1 em diante, que fala assim: irmãos, se alguém for surpreendido naquela falta, vós que sois espirituais. Então deixa eu fazer só um parênteses aqui. Paulo está falando com você, comigo, vós que sois espirituais, porque tem uns que não são espirituais. Os que não são espirituais não vão entender o que Paulo está dizendo. Ele fala: vós que sois espirituais, corrija-o com espírito de brandura. Olha só, corrija-o em espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Então isso aqui é o quê? Isso aqui é um mover de Deus para as nossas vidas. Verso 2:
levai as cargas uns dos outros. Olha só a unidade. Assim cumprireis a lei de Cristo. Verso 3, porque se alguém julga ser alguma coisa, na sua carne, eu julgo ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. 4, mas provê cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não no outro. E ele fecha no 5 dizendo, porque cada um levará o seu próprio fardo. Então nós estamos falando dessa questão de construção de pontes. É preciso isso aqui, corrigir o outro, estar junto com o outro, viver em unidade, assumir a responsabilidade, ou melhor, construir pontes é assumir essa responsabilidade de desenvolver um diálogo com o irmão em Cristo. Por isso que eu comecei falando que tem que ter o perdão, porque como é que eu vou construir uma ponte se o irmão senta atrás do biombo lá, não tem mais biombo, né? Atrás da cortina lá, e o outro irmão senta atrás da câmera porque eles não podem se ver. Não tem ponte nenhuma nisso. Então tem que construir essa ponte com o marido, com a esposa, com os filhos, com o irmão em Cristo. Então nós temos essa responsabilidade. E quando nós falamos de responsabilidade, eu tenho que me colocar aqui nesse lugar. A minha responsabilidade, logicamente, é com Deus, primeiramente, mas é também com as ovelhas que eu pastorei aqui em São Paulo, aquelas que estão conectadas, ligadas ao nosso ministério. Mas a minha responsabilidade também é com toda a nuvem de testemunha. Afinal de contas, a Bíblia fala assim, há uma grande nuvem de testemunhas que estão aí a rodear. Então, existe essa nuvem de testemunhas. Então, a minha responsabilidade não é só com a ovelha aqui da igreja local. A minha responsabilidade é com a cidade de São Paulo, é com a nossa nação, com o Brasil. É o testemunho que eu dou. Para onde Deus quiser me levar, eu tenho essa responsabilidade. E nós temos visto alguns movimentos da parte de Deus. Nós não vamos buscar ninguém. Vocês viram que o ano passado, ou já foi esse ano que nós tivemos redenção? O ano passado nós tivemos um evento aqui, redenção. Mas nós não vamos buscar. Eles nos buscaram. Por que eles nos buscaram? Porque ouviram a nossa palavra. Porque o conhecimento chamou a atenção. Não, peraí. Então nós temos esse conhecimento. E eu tenho essa responsabilidade de levar a palavra de Deus, ser esse guardião dessa sã doutrina onde eu estiver. Nós temos essa responsabilidade. Você também tem. De levar a palavra, uma palavra que não acusa, porque infelizmente as pessoas chegam com a palavra que acusa, você é pó, você é gafanhoto, você não vale nada. Não, nós temos que responsabilidade de levar uma palavra que não acusa, uma palavra que leva a identidade do filho. Nós não temos a responsabilidade de colocar o peso, porque Jesus tirou o peso. Nós temos a responsabilidade de levar a verdade que liberta, levar leveza para a vida das pessoas. Então Deus, Ele nos levará a lugares para nós pregarmos as verdades libertadoras. Deus nos levará, isso já está acontecendo. Tivemos recentemente esse evento, onde pastores vieram até aqui e falaram, não, nós queremos, porque vimos que vocês são um ministério sério, que pregam a palavra, e foi uma bênção. Você sabe que isso já rendeu frutos? Ainda não disse para a igreja, vou dizer assim, eu fui convidado a pregar num evento do pastor Anderson lá em Brasília, está confirmado, dia 1, 2 e 3, um evento lá em Brasília. Estarei ali para pregar a palavra. Então Deus está nos levando, amado. Não é eu sozinho, é o nosso ministério, é a nossa família, a nossa comunidade. Então nós temos essa responsabilidade. Nós somos um ministério da reconciliação. Eu não vou levar ali uma palavra que não seja de reconciliação. Mas você vai ter que falar para homens. Não importa, pode ser para homens, pode ser para mulher, mas pode ser até para os doguinhos que tem que pegar hoje. Você viu que está tendo culto para cachorro, né, Delma? Estamos tendo uns cultos estranhos aí. Não sei, não vou falar porque eu não sei exatamente, mas culto pet. Mas se tiver que pregar para os pets, Deus me livre, mas eu vou pegar a palavra da reconciliação para os au-au. E os pais de pet pira nessa hora, né? Deixa eu fechar, não vou entrar nessa luta aqui, não vou levantar a polêmica. Mas, amado, onde Deus me levar, o que eu estou dizendo aqui é que eu pregarei a palavra da reconciliação e você tem que estar comigo nisso. Nós somos do ministério da reconciliação. Onde Deus quiser me usar, escreve aí no chat, você que está no YouTube, onde Deus quiser me usar, eu serei usado com a palavra da reconciliação. Ficou grande, né? Mas escreve que dá tempo. Onde Deus quiser te usar, use e pregue, seja usado com a palavra da reconciliação. Bispo, eu não sei como começar, eu não sei como fazer tudo isso. Eu te ajudo, amado. Estamos aqui para carregar a carga um dos outros. Eu não sei como eu faço essa história toda. Como é que eu começo a pregar? Deixa eu te falar, tem um botãozinho aí no seu YouTube que chama compartilhar. Começa assim, como eu falo todo culto. Bispo, eu não consigo, eu não sei onde está lá Gálatas, eu não sei onde está a palavra. Amado, você não precisa saber isso ainda, talvez, mas você pode impulsionar. Eu estou aqui pregando, começa a mandar isso para outras pessoas, começa a passar os nossos cultos, começa a divulgar a nossa programação, começa a levar vida para as pessoas, começa a ser esse missionário da graça de Deus, comece a levar a reconciliação, porque quando você leva a nossa palavra, você está levando a palavra da reconciliação. Eu não sei por onde começar, pronto, agora você já sabe, não tem mais desculpa. Você sabe que quem é bom em dar desculpa não consegue fazer mais nada na vida. Então, comece aí a impulsionar palavras, os nossos cultos, os vídeos, impacto, tudo que nós temos aqui, dado a nossa vida para gravar.
Até os vídeos da bispa, manda para o povo, amado. Manda. Pessoas têm que chegar, eu vi um culto da sua mãe. Onde que ela está? Eu falo, ela está na glória, amado. E agora tem eu aqui. Cada um tem o bispo que merece, mas está tudo certo. Mas está lá, as palavras estão gravadas, o nexo está correndo aí, muito estudo, muito estudo. Temos uma família que chegou, que está hoje aqui, desesperadamente querendo virar membro do ministério. Abençoado Odair, sua esposa. Eles vieram através do nexo, vieram, nós vivemos tudo isso, estamos aqui hoje. Então, a palavra é viva, então mande o que nós temos, esse acervo todo de palavra no nosso canal, enfim, tudo que nós temos. Vamos para frente, para nós irmos para o final da mensagem. Romanos 8,19 diz assim, a ardente expectativa, olha só, falamos isso aqui domingo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, está aguardando, a terra espera, a criação espera, onde está esses filhos de Deus? Amado, nós estamos aqui, então abra a boca, Deus vai encher, faça a sua parte, nós somos esses filhos de Deus. Posso ouvir um amém, técnica? Amém. Amém, ministro Gubia? Somos nós. Terceiro ponto, fazer tudo como se fosse para o Senhor. Nós devemos fazer tudo como se estivéssemos fazendo para o Senhor. Olha o que diz a palavra em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo quanto fizerdes, ou seja, tudo, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Então nós estamos aqui com uma técnica, vou dar um exemplo. Temos irmãos aqui servindo, eles não estão servindo aqui a homens, eles estão fazendo para o Senhor. Tem que ter esse entendimento. Quando nós estamos aqui presencialmente, nossas professoras, professores, ajudantes, não estão fazendo para os pais. Lógico que eles estão servindo, logicamente, a ovelha, as famílias, o altar, Jesus, o irmão, como nós falamos, mas estão fazendo primeiramente para Deus, não para homens. Verso 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, então eu recebo do Senhor essa recompensa. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Isso aqui para quem serve, para quem deseja servir, para quem tem um coração voluntário, tem que estar claro, não estou aqui fazendo para homens, estamos aqui fazendo para o Senhor. Então toda a nossa motivação tem que ser essa. Qual que tem que ser a motivação em servir? A motivação tem que ser o quê? Agradar a Deus e não a homens. Escreve no chat, a minha motivação é agradar a Deus. Essa tem que ser a sua e a minha motivação. Eu não posso querer agradar o homem. Eu falei aqui recentemente, domingo passado, aprendi isso com o pastor Leandro Vieira aqui no evento de Redenção. Ele falou, quando eu estou no altar, eu não sou marido. Ele falou da esposa dele, eu falou da minha. Não sou esposo da Cíndia, não sou filho do bispo Rai, eu não sou irmão do Nath, da Rê, não sou amigo do bispo Maurício. Quando eu estou no altar, eu sou um escravo de Jesus Cristo. Aqui é a vontade dele. Paulo falou que vocês vão querer agradar a Deus, agora ou você vai querer agradar os homens? Então, essa é a minha responsabilidade. E essa tem que ser a sua. Toda a nossa motivação deve ser agradar a Deus e não a homens. Olha Paulo ainda em 1 Coríntios 10, 31. Nós estamos acabando. O Eric já pode vir aqui para nós orarmos. 1 Coríntios, temos isso, está aí. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória dos homens. Não, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se eu for comer, se eu for beber, deixa eu só fazer, eu tenho 12 minutos, dá tempo ainda, porque já estou na última linha do esboço. Olha só, amada, põe para mim o versículo de novo. Portanto, quer comais, quer bebais, ou seja, qualquer outra coisa que você for fazer, tem que ser tudo para a glória de Deus. O que Deus está falando? A sua vontade tem que ser deixada de lado. Não, mas olha só, veja só, a minha vida. Amado, não coloque a sua vida, os seus pensamentos, acima da vontade de Deus. E por mais que você tenha muitas vezes a razão, eu quero falar com você que fala, mas eu tenho razão, eu tenho direito. Paulo fala assim, em outra passagem, ele fala, se comer carne vai magoar o seu irmão, então que você deixe de comer carne. É lícito, pode comer carne, mas se para o seu irmão você vai ser essa pedra de tropeço, não come carne. O que é isso? É você, amar o próximo. É você, viver essa vida do Evangelho. Então tem coisa que você fala, mas eu estou no meu direito, mas não é tudo que você pode que você deve. Eu estou no meu direito, eu posso. Mas não é tudo que você pode que você deve. Então, você pode fazer, mas quer com mais? Fazer qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Tem coisa que vai fazer que você pode, mas que não é para a glória de Deus, então não faça. Eu tenho falado isso, ensinado, quando eu lembro de Davi, quando ele podia matar Saul, ele sabia que a coisa certa, feita na hora errada, se tornaria a coisa errada. Ele podia matar? Podia, o cara estava perseguindo ele, falando, eu vou matar esse Davi, esse moleque está doido, vão atrás dele. Ele teve a oportunidade, Saul estava ali na caverna, ele falou, eu vou matar. E aí Deus falou no coração dele, não matem ele, não. Quem vive da espada vai morrer da espada, não. Aí depois ele cortou as vestes de Saul e falou assim, eu podia ter te matado. O que ele estava mostrando ali? Eu sei que é de Deus, eu sei que é Deus, é a vontade dele. Então tem coisa que você está falando assim, não, mas eu posso, está no meu direito.
Amado, tome cuidado, não coloque o seu direito acima da glória de Deus. Tem coisa que, por mais que você possa fazer, não é para a glória de Deus. E se não é para a glória de Deus, não faça, pelo amor de Deus. Ah, mas eu que mando em tudo. Amado, a Bíblia fala assim, ó, a soberba precede a ruína. Isso é soberba. Da mesma forma que fala que a humildade precede a honra. Seja humilde. Senhor, eu sei que eu poderia fazer isso, eu sei que isso está no meu direito, mas isso não vai dar glórias ao Senhor. Eu poderia comer carne, mas se isso vai... Eu não vou comer carne agora. Estão entendendo o que o Espírito está dizendo? É isso que nós temos que entender. Dito isso, vamos para o 4 e último. Amém, Eric? Deixa Deus te usar aí. 4 e último diz assim: aumentar o nosso círculo de amor. Estou aqui trazendo o que o apóstolo pregou. E eu finalizo com João 13:34, que fala assim: novo mandamento vos dou. Isso é Jesus dizendo: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Eu vou terminar dizendo para você: não perca mais um segundo da sua vida sem amar o seu próximo. Não perca mais um segundo da sua vida sem viver esse amor de Deus na sua vida. Não saia deste culto, não desliga essa transmissão, não vai fazer outra coisa, não vai ver o grande irmão, que é o irmão do diabo que está aí na grande mídia, não vai assistir isso não. Não corre para as coisas, não saia daqui, amado, desse lugar, sem amar o seu próximo. Não saia. Não saia. Novo mandamento. Jesus estava cumprindo a lei, ele colocou isso aqui acima, ele falou assim: ó, estou dando um novo mandamento para vocês, esquece tudo, amem uns aos outros, como eu amei vocês, que também vocês possam amar uns aos outros. Amado, o mundo está perdido, e se o mundo está perdido, quer dizer que nós precisamos mostrar o amor de Deus para o mundo. A ardente expectativa aguarda, a criação aguarda isso, o mundo aguarda, que nós possamos ser esse sal, essa luz, que nós possamos ser os luzeiros do mundo, e isso vai ser visto através do amor. Paulo escrevendo, ele fala assim, ó: agora permanecem essas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Dentre essas três, o amor é o maior das três, de todas elas. Olha o que Paulo está falando, que o amor é maior que a fé e que a esperança. Agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. É assim que ele fala. Dentre essas três, o amor é maior que todos os outros. Olha só, para pensar. A fé tem que ter aqui, a esperança tem que ter aqui, o amor é eterno. A fé, enquanto nós temos que crer na glória, temos que crer em Jesus. Bem-aventurados que não viram, mas creram, somos nós, precisamos da fé. Depois da nossa morte, para que fé? Nós estaremos lá, nós vamos ver, nós vamos viver de tudo isso. Agora para pensar, o amor, ele não para nessa vida, o amor ele vai para a eternidade, por isso o amor, ele é maior. No céu nós amaremos uns aos outros, no céu não precisaremos de esperança, porque nós já estaremos vivendo a glória eterna. Então fique com isso, com esse quarto e último ponto: ame todo o seu ciclo de pessoas, ame, não com o amor do mundo, o amor de macaco, não é esse que minha mãe dizia, o amor que quando dá banana faz carinho, quando tira a banana joga casca, cospe. Não é esse amor, é um amor sincero, é um amor incondicional, é um amor que fala a verdade, com amor, com brandura, como nós vimos aqui, que corrige com brandura, que exorta, que, como diz Salomão, que a palavra branda desvia o furor. É esse o amor. Ame, porque o avivamento já está vivendo, é chegado, estamos vivendo esse tempo. E eu quero que você fique de pé na sua casa. Eu sei que você quer ficar sentado no sofá, mas você já ficou sentado há muito tempo. Fica de pé aí, que nós vamos orar. Amém, Eric? Deus amado e Deus bendito, Rei de reis, Senhor entre todos os senhores. Jesus, o meu coração, Pai, ele exulta nas tuas coisas. O meu coração, ele se alegra em ti, Jesus. O mesmo sentimento que Davi tinha, que os salmistas tinham, Pai, eu tenho hoje nessa noite. Eu tenho, Pai, nesse tempo de gratidão. Um dia nos teus atos, eu sei que vale mais do que 1000 anos no mundo. Habitar no teu esconderijo, Pai, debaixo das tuas penas, oh Jesus, onde o Senhor nos guarda, esse é o nosso prazer. O nosso prazer está na lei do Senhor, e nela nós meditamos dia e de noite. Pai, isso está no meu coração, eu sei que está no coração de centenas, de milhares de pessoas nesse momento. A minha oração, Pai, a nossa oração nesse final de culto, é para que tudo isso que o Senhor falou, e que nós estamos aqui processando, misturando com fé, seja vivida em nossas vidas, Pai. A obra está feita, a obra foi consumada. Agora nós, Pai, precisamos fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte não é fazer o que o Senhor já fez, não é pagar o preço de novo, não é crucificar a Cristo, não podemos fazer isso. Fazer a nossa parte, Pai, é viver de acordo com esta obra, é viver de acordo, Senhor, com o sangue derramado. Fazer a nossa parte, Pai, é viver em santidade. Fazer a nossa parte é viver nessa novidade de vida. Viver a nossa parte, Deus, é desfrutar das Tuas promessas melhores e superiores. Fazer a nossa parte, Senhor, é alinhar a nossa conduta
a tua voz, e a tua voz tem sido clara, Pai, desse altar. A tua voz tem dado direção, a tua voz tem dado exortação, a tua voz tem, Senhor, dirigido os nossos passos, a tua voz, Pai, tem nos levado, nos impulsionado, a tua palavra tem vindo como um grande avivamento. Por isso, Pai, eu sei, porque o Espírito testifica no meu coração, que o avivamento já começou em muitos lares, Jesus. Pessoas estão acordando de madrugada para orar, pessoas estão acordando, Senhor, em tempo para buscar, para ler, para meditar, para adorar o teu nome. Eu sei, Pai, eu sei que filhos estão saindo de uma vida promíscua, pessoas estão, Pai, resistindo ao diabo, como diz a palavra, e o diabo está fugindo de nós, Pai. Por quê? Porque o avivamento já começou nos corações, o verdadeiro avivamento já começou lá dentro, Pai. Por isso o Senhor hoje nos trouxe mais exortação, nos trouxe mais direcionamento, que nós possamos amar o nosso ciclo, Pai, que nós possamos, Pai, construir pontes, em pontes maduras, pontes, amor, que possamos perdoar uns aos outros, Jesus. Pai, que tudo isso que o Senhor tem falado se cumpra na nossa vida, no nosso ministério. Eu não recebo, Pai, irmãos que não falam com os outros, irmãos, Pai, espirituais, irmãos de sangue, famílias, Jesus. Nós não recebemos isso em nosso meio. Nós fechamos essa porta. Nós fechamos a porta da inimizade, nós fechamos a porta, Pai, daquele que fala mal do outro, daquele que levanta contendas, daquele que fala, Senhor, que traz fofocas, Pai. Nós não recebemos isso em nosso meio. Nós estamos aqui fechando essa porta, porque o avivamento, o teu poder, Pai, oh Senhor, o seu sobrenatural, o teu sobrenatural, Pai, ele está já em nós, e nós queremos viver isso. Mas nós só vamos viver isso, Pai, quando nós tivermos, Jesus, de fato, nesse lugar de intimidade, quando nós tivermos, Pai, em oração, quando nós tivermos, Pai, te adorando em espírito e em verdade. Essa é a minha oração, Pai, nesse final de culto, Pai. Essa é a nossa oração, Pai, que nós sejamos íntimos teus, Jesus. Oh Jesus, que nós possamos falar como os homens do passado diziam, Pai, como Jó disse: eu agora vejo, antes eu conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem, Pai. Isso é intimidade. Nós queremos dizer, Pai, agora os nossos olhos, agora os nossos ouvidos te escutam, agora, Pai, o Senhor fala aos nossos corações, porque não há mais mediador, Jesus. O Senhor revela a cada um de nós com poder, com, Senhor, grandeza. Oh Jesus, que esse seja a fala, que essa seja a oração, que esse seja o desejo de todos os nossos corações a cada dia, Pai, buscar uma santidade, sermos santos e irrepreensíveis. Quando olharem para nós, que possam não ter, Pai, o que nos repreender, que possamos ser esses santos, esses irrepreensíveis, que possamos buscar a cada dia essa santidade. Oh Pai, santidade de caráter, santidade de atitudes, santidade de hábitos, Pai. Esse é o verdadeiro avivamento, Jesus, para que depois o mundo possa ver em nós, nessa unidade, como o Senhor nos falou nessa noite. Que vejam, Pai, a nossa unidade, para que o mundo creia que Jesus Cristo foi enviado para as nações, para que o mundo creia que o Senhor Jesus é o Senhor e Salvador, que não há outro, para que os confins da terra, Pai, possam ouvir, e como nós vimos hoje na Tua Palavra, para que o conhecimento, Senhor, ele chegue, ele alcance, Pai, os confins da terra, que as nações se encham do conhecimento, assim como as águas cobrem o mar, Jesus. Essa é a minha oração, que as nações se encham do conhecimento, Pai, que tudo aquilo que tem se levantado como igreja, ó Jesus, tudo aquilo que tem, Pai, confundido a mente dos seus filhos, Pai, tudo aquilo que tem profanado o sangue da cruz, Jesus, todo o mercantilismo da Tua obra, Jesus, que isso caia por terra, e que as nações sejam cobertas pelo conhecimento da Tua palavra, da sã doutrina, do verdadeiro evangelho, que liberta, que edifica, que produz herança. Essa é a nossa oração, Jesus, que essa palavra se cumpra, porque ela não voltará para Ti vazia, sem desígnio, sem propósito serem atingidos. Já, Senhor, já trabalhou nos nossos corações. Obrigado. Nos despedimos, Pai, debaixo desta paz, debaixo, Senhor, deste mover profético, para a Tua honra e glória. Nós declaramos que a Tua paz, que excede o entendimento, guardará os nossos corações, guardará as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que percebem que já é chegado o avivamento, digam amém e amém. Dá uma salva de... Vamos lá, técnica, faz um barulho aqui na igreja, você na sua casa aí, Estamos terminando mais um culto, estamos felizes, estamos entusiasmados, porque Deus trouxe grande exortação, direção para as nossas vidas. O nosso próximo encontro, domingo, às 9 horas da manhã. O Bispo Rai fala assim, tenho 1 minuto para falar isso para você. O Bispo Rai fala assim no meio do ofertório: estamos sentindo falta de alguns irmãos. Amado, o Bispo Rai, na sua humildade, na sua classe, amado, volta para a igreja, eu vou falar para você.
Ele está sentindo falta, deixa o bispo falar mais manso, vou falar mais rasgado. Volta para a igreja, você que caiu, você que se desviou, filho. Não tem lugar, não tem outro canto para você estar. O seu lugar é nos atos do Pai, o seu lugar é aqui na congregação dos santos. Você foi trazido por Deus, não tem outro caminho, não tem outro lugar. Deus te revelou a graça, fique com a graça de Deus. Domingo, eu quero você aqui comigo, junto com a minha esposa, junto com a nossa família, junto com esse altar, porque nós vamos ver um grande mover profético, um grande avivamento já iniciou. Não fique de fora disso, não fique de fora disso. Domingo, 9 horas da manhã, nosso próximo encontro, para a honra e glória do Senhor. Já dei a benção? O amor resgata, a graça transforma. Graças e paz a todos, até domingo, tchau.